Então, gente, tá aqui com o Alfredo aqui, estão no horário de almoço dele aqui na correria. Vamos fazer uma perguntinha para ele, a Luciene vai fazer. Vai, Luciene. Alfredo, você tem conhecimento que tem um projeto de lei para modificar o Código de Processo Penal? E uma dessas modificações é a inclusão do juiz de garantias. Você tem conhecimento da lei para modificar? E você concorda com esse novo juiz das garantias? Ah, eu não concordo, não. Eu acho que tem que ser só um juiz só, né? Só certo. isso. Você acha que esse outro juiz das garantias ele não vai beneficiar nenhuma das partes? Não vai beneficiar nenhuma, não. Então você acha que o mesmo juiz que tem que pedir liberação de provas, prisão preventiva quando necessário, é o mesmo que vai dar a sentença? É o mesmo que vai dar a sentença. Bom dia, como você chama? Carlos. Carlos, nós somos estudantes aqui da Faculdade de Família, eu, o Fernando, a Luciene. Nós vamos fazer umas perguntinhas rápidas aqui para o senhor, referente a algumas mudanças aí do Código de Processo Penal aí, que o seu projeto de lei conhece o processo, ok? Você tem conhecimento da lei, do projeto de lei, para modificar o Código de Processo Penal? A explicação nossa, porque nós estamos fazendo um trabalho que chama o juiz de garantias, né? É onde no processo, ao invés de um juiz somente, que pega o processo do início e vai até o fim e dá a sentença e resolve tudo, então agora tem essa proposta de entrar um segundo juiz, onde um primeiro começa os trabalhos e esse segundo juiz, independente do primeiro, ele entra no final para poder resolver e dar a sentença. Acho que vai ser assim vai ser bom assim para a sociedade? Ou o que o senhor tem uma opinião formada sobre isso? Ué, não muda muita coisa. Pode atrapalhar um pouco o entendimento de um juiz, pode ser diferente do outro. Aí vai travar um pouco o processo. Pode ser interessante. Eu acho então, não, melhoras no ponto de vista do SUS, eu acho que Então, não traria. Para nenhuma das partes, nem para a sociedade, nem para o acusado. Como eu falei, o entendimento pode ter um entendimento diferente. E aí pode chegar ao final, né? Não vai resolver tudo o inquérito, mas vai melhorar. Mas precisamos, efetivamente, da figura do juiz das garantias. Eu sei que o próprio nome já gerou um rechaço, né? Porque no Brasil você fala em garantias, todo mundo pensa que é impunidade. Visão reducionista. Não. Então vamos fazer como na Itália. Na Itália é il giudice per la indagine. O juiz da investigação. Troca o nome, excelência. Bota lá, o juiz da investigação. Tecnicamente é até mais correto. Afinal, das garantias todos os juízes são. Então tá bom, o juiz da investigação. Essa figura é muito importante. Por quê? Porque esse juiz atua na fase pré-processual no inquérito. De que maneira? Você é promotor, você polícia investiga. Precisa de uma quebra de estilo bancário, fiscal, telefônico, uma prisão? Pede pro juiz. Tá certo. Reserva de jurisdição, imprescindível. Eu decido se dou ou se não dou. Até aqui, perfeito. Qual é o grande problema no Brasil? O grande problema no Brasil é que esse mesmo juiz que faz tudo isso, depois corre para no processo julgar. E isso é um ranço inquisitório vergonhoso. Tribunal Europeu de Direitos Humanos vem dizendo, desde o caso Piersac em 82, Decuber em 84, Castilho Algar versus Espanha em 88, que um juiz que atua na fase pré-processual está contaminado e não pode julgar. Prevenção é causa de exclusão da competência. Na Europa inteira, no Chile aqui do lado, não pode. No Brasil, o juiz quanto mais prevento, mais contaminado for, mais certo é que ele vai julgar. E isso é exatamente o que não se quer. Então o problema aqui, o que que é? É que esse juiz que faz tudo isso, é óbvio que ele forma imagens, pré-compreensões, e é aquilo que o Tribunal Europeu diz, é o imenso prejuízo que decorre dos pré-juízos. É óbvio que ao decretar uma preventiva, você analisa o caso e forma uma imagem mental sobre aquilo. E você vai formando pré-julgamentos, e você decreta a prisão, a quebra do estilo bancário, fiscal, telefone, você recebe a denúncia, e quando o processo começa o processo, o réu espera, bom, agora eu vou ter um juiz que vai me ouvir. Entra o mesmo juiz. É óbvio que está contaminado, é óbvio que ele não pode julgar. Carnelucci tem uma passagem fantástica, ele diz, olha, meu amigo, quando tem um juiz que faz tudo isso, nem Deus para te defender. Nem Deus para te defender. Carnelucci, década de 50, metere al público ministério ao seu oposto, colocando o ministério público no seu devido lugar, é o nome do artigo, onde ele vai dizer, vamos ter calma, não pode ser assim, tem que separar. Esse juiz não pode, depois, atuar no processo. Em suma, excelências, já finalizando,
Precisamos lutar por essa figura, isso representa evolução no sentido de eficácia. E eficácia é você condenar quem é culpado e você absolver quem é inocente. Eficácia é devido processo. Eficácia é a garantia da imparcialidade da jurisdição. Juiz imparcial é um juiz que está afastado, que não está contaminado, que não tem imagens pré-concebidas e que chega ali disposto a ouvir o que vocês têm para falar. É por isso que nós precisamos compreender a importância dessa figura. Nós temos que lutar para mudar a cultura, tem que mudar a cabeça dos atores judiciários. É por isso que a reforma tem que ser de choque, tem que ser uma reforma forte, que mude toda a estrutura. Não precisa dizer mais, né? No Chile fizeram concurso e quase 90% dos juízes se aposentaram e saíram. Tamanha a dimensão da reforma. Não precisa chegar nesse ponto. Mas nós precisamos de um código inteiramente novo que rompa com essa estrutura inquisitória. Já dizia Einstein, que época triste essa nossa, em que é mais fácil quebrar um átomo do que um preconceito. Nós não quebramos o preconceito que nós temos em relação ao novo e à própria estrutura acusatória que está na Constituição. Era isso, senhores deputados. Muito obrigado. Durante a investigação, é o juiz que decreta prisões preventivas, autoriza buscas e apreensões, quebras de sigilo e outras medidas. A fase seguinte é o processo. E esse mesmo juiz vai ter a isenção necessária para julgar o réu? Esse é um debate antigo no direito penal. A Comissão Especial da Câmara, que discute o novo Código de Processo Penal, tenta resolver esse dilema. 2 projetos determinam que um juiz atua na fase de investigação. Esse é o juiz de garantias. E quem deve responder pelo julgamento do réu é outro magistrado, o juiz do processo. A grande tese de implantarmos no Brasil o juiz de garantias é para evitar injustiças, porque na medida que você tem um único juiz para o processo, como é hoje no Brasil, o juiz que atuou na fase da investigação criminal, decretando medidas cautelares, ele estaria contaminado e a tendência dele é condenar. Essa tese não é absoluta, ela não é verdadeira, porque senão no Brasil nós não teríamos ninguém absolvido. De outro lado, o orçamento do Poder Judiciário brasileiro não comporta a figura do juiz de garantias. Aí nós temos 2 níveis de problemas, né? Um problema operacional, organizacional e um problema de princípio, não é? Que é relacionado à legalidade do processo, devido ao processo legal. Eu entendo que o problema do princípio não pode ser deixado de enfrentar por conta do princípio do problema operacional. O princípio é maior que essas vicissitudes operacionais e organizacionais. Então, criemos a estrutura, criemos a operacionalização suficiente para dar condições e consistência operacional para o juiz de garantias. Outro tema discutido na audiência pública foi a regulamentação do poder do Ministério Público para investigar. O representante do Instituto de Advogados do Brasil teme a concentração de poderes na instituição sem que haja controle externo. Não é possível que um único órgão ele concentre poderes investigatórios, o poder de propor ação penal e funcione sem controle, sem o controle que se exerça apenas internamente, porque o Ministério Público, obviamente, existe controle, existem as corregedorias do Ministério Público que funcionam, existe o Conselho Nacional do Ministério Público, mas não existe um efetivo controle externo, como ocorre, por exemplo, com as polícias. Para a maioria dos debatedores, no entanto, a polícia e o Ministério Público têm campos de investigação diferentes e complementares. E a mudança no Código de Processo Penal viria apenas criar regras para procedimentos que já existem. Que o novo Código de Processo Penal ele tem que traduzir aquilo que já acontece. A investigação não é monopólio das polícias. Há órgãos públicos que têm poder de polícia administrativa e que investigam, como a Receita Federal, o Banco Central, o INSS, traduzem isso em representações para fins criminais ao Ministério Público. O Ministério Público também investiga, seu poder de investigação foi reconhecido pelo Supremo, através do instrumento que é regulamentado, que é o procedimento investigatório criminal. O Ministério Público já detém uma responsabilidade que vem da Constituição, essa previsão de requisitar a instauração de inquérito. Ele, no dia a dia, ele participa efetivamente de diversas investigações, seja requisitando diligências, seja instaurando procedimentos próprios como o PIC, né? Então eles já têm essa atuação.